Sabe aquela sensação de que a gente tem de tudo, mas ainda falta alguma coisa? Com tanto progresso, tanta segurança, tanto conforto, por que a felicidade parece às vezes tão distante? É exatamente essa desconexão da vida moderna que a gente vai explorar hoje, mergulhando nas ideias do livro Felicidade, de Eduardo Genetti, para entender essa relação que é super complexa entre civilização e o nosso bem-estar. Esse é o grande paradoxo do nosso tempo, né? Pensa bem, a gente vive com mais saúde, tem acesso a muito mais coisas, mais tecnologia do que qualquer geração antes da nossa. Olhando os fatos objetivamente, tudo melhorou. Mas e o sentimento de felicidade? Ele não acompanhou essa evolução. E é essa grande desconexão que a gente vai investigar a fundo agora. Para a gente entender de onde vem essa frustração toda, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Lá no século XVIII, sabe? Os pensadores do iluminismo tinham uma visão super otimista. Era quase uma fórmula mágica, uma equação. Mais razão, mais riqueza, resultado, uma humanidade mais feliz. Parecia inevitável, uma promessa de que tudo ia se encaixar. E olha, essa promessa não era vazia, não. Ela se apoiava em pilares que pareciam muito sólidos. Coisas como o avanço da ciência, o domínio da tecnologia sobre a natureza, o crescimento da riqueza e, claro, criar instituições políticas mais racionais para a gente se livrar da superstição. Filósofos da época, como Condorcet e Priestley, eles realmente acreditavam que estavam construindo um futuro, assim, glorioso, quase paradisíaco. Pois é bem aqui que a gente chega no problema central. A promessa era linda, grandiosa, mas a realidade de hoje, quando a gente olha para os dados, conta uma história bem diferente. Vamos ver agora como os números mostram essa desconexão gigante entre aquele sonho iluminista e o que a gente vive hoje. Olha, isso aqui é talvez uma das descobertas mais fortes e, sinceramente, mais surpreendentes das ciências sociais. Por décadas, a economia de países como os Estados Unidos, nações da Europa, o Japão, cresceu de um jeito absurdo. A riqueza material disparou, mas a linha da felicidade, ela simplesmente ficou parada, estagnada. Todo aquele progresso econômico não virou, no fim das contas, mais bem-estar para a população. A pesquisa vai ainda mais longe e até identifica um ponto de virada, um número. A partir de uma renda de mais ou menos US$ 10.000 por ano por pessoa, a ligação entre mais dinheiro e mais felicidade para um país inteiro praticamente some. Ou seja, o dinheiro é fundamental? Sim, para tirar a gente da pobreza, para suprir o básico, mas depois desse ponto, o poder dele de gerar felicidade coletiva despenca. E as coisas esquisitas, essas desconexões não param por aí. Pega o caso de quem ganha na loteria. Depois daquela euforia inicial, a pessoa volta para o nível de felicidade que tinha antes. E pior, passa a sentir menos prazer nas coisinhas do dia a dia. Outro exemplo, a maioria das mulheres hoje reconhece que tem muito mais oportunidades que as avós tinham, mas isso não significa que elas se sintam mais felizes. E o desemprego? A dor de ficar sem trabalho vai muito além da grana. Mostra o quanto nosso senso de propósito é vital. Fica muito claro que uma coisa é a melhor objetiva da vida e outra, bem diferente, é o bem-estar que a gente sente. Então a grande pergunta que fica é: o que foi que deu errado? Para tentar entender esse paradoxo todo, o pensamento que veio depois do iluminismo se dividiu em dois caminhos, duas explicações bem diferentes. São duas teses que tentam decifrar por que aquele projeto de felicidade não deu certo. De um lado, a gente tem o que chamam de tese da incompletude. A ideia aqui é que o problema não foi o plano, mas a execução. A solução seria, então, ir com mais força, levar a ideia original até o fim. Já do outro lado, tem a tese da permuta, que é bem mais radical. Ela diz que, na verdade, o próprio progresso tem um preço. Um custo que a gente não vê, mas que é pago com a nossa própria felicidade. Essa primeira tese, a da incompletude, foi defendida por gente bem diferente, de John Stuart Mill a Karl Marx, mas eles tinham uma coisa em comum. Eles achavam que o grande erro foi ter parado no meio do caminho. Para eles, se a gente transformasse o mundo de um jeito ainda mais racional, mais completo, aquela equação razão igual a virtude, que é igual a felicidade, finalmente ia fechar. O problema, então, não era o sonho em si, mas a falta de coragem de ir até o fim para realizá-lo. Ok, agora vamos mergulhar na segunda ideia, que, convenhamos, é bem mais provocadora. É a tal da tese da permuta. Ela sugere que a civilização exige uma troca, uma barganha que não dá para escapar. A gente ganha progresso, segurança e conforto, mas paga por isso com um pedaço do nosso bem-estar mais natural. E para entender essa tese, a gente precisa de um conceito-chave: bens posicionais.
Pensa assim, depois que o básico está garantido, comida, um teto, o nosso bem-estar começa a depender muito da nossa posição em relação aos outros. O valor de um carrão de luxo, por exemplo, não é só levar de um lugar para outro. O grande valor está no status, no fato de que pouca gente tem um igual. E aí que a gente cai numa armadilha. Funciona assim. Primeiro, a sociedade como um todo fica mais rica. Depois, cada um de nós, individualmente, corre para melhorar sua própria posição, ter mais status, mais riqueza. O problema? Isso vira uma espécie de corrida armamentista de consumo. No fim, tá todo mundo correndo mais rápido, mas como tá todo mundo correndo junto, ninguém sai do lugar em termos de felicidade. É como correr numa esteira, cansa pra caramba, mas o cenário não muda. E olha que interessante, o próprio Adam Smith, o pai da economia moderna, já tinha sacado isso lá atrás. Ele escreveu que para muita gente rica, a principal fruição da riqueza consiste em poder exibi-la. Em outras palavras, o prazer não está no que a riqueza compra, mas na exibição, na inveja que ela causa nos outros. É um jogo de soma zero. Para um ganhar, o outro tem que se sentir por baixo. Mas essa tese da pergunta vai ainda mais fundo. Não é só sobre essa armadilha do status. Existe um custo ainda mais profundo, um custo existencial. É o conflito direto entre a nossa natureza, aquilo que fomos por milhares de anos de evolução, e o que a vida moderna exige da gente. O Diderot usou uma metáfora incrível para isso. Ele disse que a civilização coloca um homem artificial dentro da gente. Aquele cara regrado, racional, que só pensa no futuro. E esse cara entra em guerra com o nosso homem natural, que é por instinto, pura espontaneidade. O resultado? Uma guerra civil dentro de nós que dura a vida inteira. É uma briga constante, né? De um lado, a civilização pedindo autocontrole, planejamento, que a gente se encaixe. Do outro, a nossa natureza mais antiga gritando por espontaneidade, por liberdade, por viver o agora. E segundo essa linha de pensamento, é justamente esse choque, essa tensão, que gera aquele mal-estar crônico da vida moderna. O Freud, então, resumiu essa troca de um jeito bem direto, sem rodeios. Para ele, o acordo que a gente faz com a civilização é muito claro. A gente troca um pedaço da nossa possibilidade de ser feliz por um pedaço de segurança. A gente abre mão da liberdade dos instintos para ter a ordem da vida em sociedade. E se a gente parar para pensar esse medo de que o progresso cobra um preço, isso não é nada novo. Tá lá nos nossos mitos mais antigos. Prometeu, que roubou o fogo, a tecnologia, e foi punido para sempre. Tântalo, que quis o prazer dos deuses e foi condenado a um desejo que nunca se satisfaz. E Sísifo, o grande construtor que acabou preso numa tarefa sem sentido pela eternidade. Essa ideia de que as nossas maiores conquistas podem se virar contra a gente, isso está no nosso DNA cultural há milênios. O que nos deixa com uma última pergunta, uma provocação inspirada no filósofo Albert Camus. Se a gente está, de certa forma, condenado a essa tarefa de empurrar a pedra da civilização todo dia, nessa corrida que parece não ter fim, será que dá para ser feliz mesmo assim? Será que é possível imaginar um Sísifo feliz? Alguém que encontra sentido e propósito na própria luta, no próprio esforço? Talvez a resposta não seja jogar tudo para o alto e abandonar a civilização. Talvez seja aprender a rolar a nossa pedra com mais consciência e, quem sabe, até com um pouco de alegria.